Você piscou e o STF deu mais um passo rumo ao autoritarismo escancarado. Dessa vez, a Suprema Corte protagonizou uma das cenas mais absurdas da história recente do Brasil. Apreendeu e lacrou os celulares de advogados e jornalistas que estavam presentes na sessão da primeira turma. Isso mesmo, celulares lacrados, como se estivéssemos em Cuba ou na Coreia do Norte. E aí, ainda tem coragem de dizer que vivemos em uma democracia? Hoje, o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal é simplesmente um tapa na cara da democracia. E se você ainda acha que vivemos num Estado de Direito, então se prepare, porque o que você vai ouvir aqui vai te deixar de cabelo em pé. O advogado doutor Jeffrey Schickini fez uma denúncia grave, muito grave. Uma daquelas que, se fosse em qualquer outro país sério, já teria causado uma verdadeira crise institucional. Mas aqui reina o silêncio, o medo, a covardia. Durante uma sessão da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin, sim, ele mesmo, o indicado pessoal de Lula, determinou nada menos que a apreensão e o lacre dos celulares de advogados e até da imprensa. Isso mesmo que você ouviu. Celulares de advogados e jornalistas lacrados. Antes mesmo de começar o julgamento, o clima já era de tensão. Mas ninguém esperava que o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, adotasse uma medida tão autoritária, tão desrespeitosa com a Constituição, com a advocacia e com a liberdade de imprensa. E agora eu te pergunto, cadê a OAB? Aonde está a Ordem dos Advogados do Brasil? Vai se calar diante dessa violência institucional? Vai fingir que não viu? A Constituição da República, que é maior que o STF, diz que o advogado é essencial à justiça. Isso é abuso de autoridade. O artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade é claro. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado. Hoje, essas prerrogativas foram rasgadas. Isso nunca aconteceu antes. Nunca na história deste país advogados foram impedidos de exercer suas funções por meio da apreensão de seus aparelhos sem mandado, sem justificativa, sem crime, sem nada. Isso é abuso, é perseguição. E se fazem isso com advogados, imagina com você, cidadão comum. Imagina o que podem fazer com um cidadão que sequer tem as proteções de um advogado. Agora chegou a vez da imprensa. A mesma imprensa que aplaudia Alexandre de Moraes, que chamava os críticos do Supremo de radicais, de antidemocráticos. Pois bem, hoje os celulares da imprensa também foram lacrados. Jornalistas impedidos de fazer seu trabalho. A ditadura bateu na porta deles também. A ditadura não chega só para os outros. Ela chega para todos. Ela começa com um inimigo em comum, mas termina com todos como alvo. É só uma questão de tempo. E isso, meus amigos, não é exagero. Isso é a realidade. Isso é o Brasil de 2025. O país onde o Supremo Tribunal Federal persegue advogados, cala jornalistas, prende opositores, censura redes sociais e ainda se diz defensor da democracia. Hoje, o advogado virou réu, o jornalista virou ameaça, a democracia virou discurso vazio. E você que está assistindo esse vídeo precisa se perguntar: até quando? Até quando vamos assistir calados enquanto os pilares da nossa república são destruídos? O STF ultrapassou todos os limites. Hoje não foi só mais um ataque às liberdades. Foi uma demonstração de força, de intimidação, de que eles podem tudo. E ninguém faz nada. Zanin, aquele que um dia foi advogado, hoje é o algoz da advocacia. Que ironia, hein? O mesmo que um dia defendeu prerrogativas, hoje as rasga em praça pública, diante das câmeras, sem qualquer constrangimento. O que aconteceu nessa sessão da primeira turma é simbólico. É o retrato de um país em colapso institucional. Um país onde o judiciário se julga acima da Constituição. Hoje não foi só o celular de um advogado que foi lacrado. Foi o símbolo da liberdade de defesa. Foi o direito ao contraditório. Foi a advocacia como um todo que foi algemada, silenciada, humilhada. E tem gente que ainda ousa dizer que vivemos em uma democracia, que somos um Estado de direito. Ah, por favor, isso aqui é uma piada de mau gosto. Cuba, Venezuela, Nicarágua? Não, estamos falando do Brasil.
De um país que viu sua Suprema Corte virar protagonista dos maiores atentados à Constituição. Você que é advogado precisa se posicionar. Você que é jornalista e ainda tem um pingo de vergonha na cara, precisa reagir. Porque se a gente continuar calado, eles vão continuar avançando. Hoje, o Supremo Tribunal Federal humilhou a advocacia. Amanhã, pode ser você, cidadão comum, que vai ter seu celular apreendido, seu sigilo quebrado, sua liberdade de expressão destruída. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos, e os covardes vão pagar caro. Os que se calarem hoje vão colher a censura de amanhã. Cadê a OAB? Cadê a imprensa? Cadê os democratas de ocasião que gritam contra o fascismo e se calam diante da tirania togada? Hoje foi o STF que cometeu um crime. E se a sociedade não reagir, amanhã será tarde demais. Você precisa compartilhar esse vídeo. Agora. Manda nos grupos, no WhatsApp, no Telegram. Marca seus amigos. Mostre para todo mundo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo nos bastidores. Se você ama a liberdade, se você ama o Brasil, não pode ficar calado. E comenta aqui embaixo. Você acha que a OAB vai ter coragem de enfrentar o STF? Ou vai se esconder mais uma vez? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e ajuda esse conteúdo a furar a bolha. Aqui, meu amigo, a verdade tem vez e voz.